Mais uma vez, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o depósito legal e o repositório institucional da Unilab. As perguntas que forem surgindo durante a apresentação, vocês podem fazer lá no chat, que o pessoal vai anotar, vai colocar na ordem, e quando eu terminar a apresentação, aí a gente abre para responder as perguntas, certo? Então, vou falar primeiramente sobre o depósito legal. Ele tem como objetivo fazer a salvaguarda da produção científica da universidade, principalmente com os trabalhos de conclusão de curso, mas também engloba os anais de evento, os periódicos que a universidade produz e outros trabalhos que sejam produção científica, que estejam relacionados com a universidade em si, que tenham vínculo com aquela universidade. Nós temos uma resolução do Consune muito recente, que foi aprovada no dia 11 de março desse ano, que define o que é a produção técnico-científica, né? De acordo com essa resolução, a produção técnico-científica é aquela constituída de resultados de pesquisa consolidados, disponíveis em veículos de comunicação científica que tenham revisão por pares, ou seja, são os trabalhos que foram aprovados e passaram por uma revisão por uma banca, por uma equipe de revisores, e que estarão disponíveis, né, que têm que estar disponíveis em algum veículo de comunicação, neste caso a internet, né, o próprio repositório, o próprio site da universidade. E bem como documentos produzidos, submetidos ou patrocinados pela Unilab ou por membros da comunidade universitária. Ou seja, o depósito legal, ele guarda a produção científica, ele armazena e disponibiliza a produção científica da universidade, que tenha vínculo com a universidade, no nosso caso, com a Unilab. O que é uma produção técnico-científica? Como eu já falei, primeiramente os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, que podem ser as monografias, que são definidas no curso de graduação e especialização. Os cursos de especialização são o que se chama também de lato sensu, os de mestrado e doutorado stricto sensu. São também os artigos que forem apresentados como trabalho de conclusão de curso ou que tenham sido publicados em periódicos científicos. E aí, mais para frente, a gente vai ver mais um pouco sobre isso, porque, assim, o artigo na Unilab, ele é usado como TCC, mas ele também, este TCC, mesmo quando ele é usado como TCC, ele também pode estar, além de ter sido apresentado como defesa, né, como trabalho de conclusão de curso, ao mesmo tempo ele também pode estar sendo submetido a uma revista, a um periódico científico. Se o trabalho for, além de ter sido apresentado como TCC, ele também for submetido à revista, quando o aluno fizer o depósito legal, ele tem que avisar a biblioteca que esse trabalho também foi publicado em uma revista. Quer dizer, também foi submetido à publicação em uma revista. Aí o que é que a biblioteca vai fazer? Nós vamos receber, normalmente, o artigo como TCC e vamos aguardar ele ser publicado na revista antes de colocar no repositório, que é para manter o ineditismo do conteúdo do artigo, né? Se a gente publicar primeiro no repositório, a revista, quando a comunidade científica, comunidade externa, vai acessar o conteúdo do artigo e já não vai mais ser uma exclusividade daquela revista, né? Mas não tem problema. Ele pode ser submetido a uma revista e pode ser apresentado como TCC também. Basta que o discente, quando fizer o depósito legal, nos informe, nos avise que foi submetido a uma revista e, claro, diga qual foi a revista, né? Porque nós mesmos podemos fazer esse acompanhamento e a gente vai trocando informações durante esse tempo em que o artigo está sendo avaliado pelo periódico. Também são consideradas produções técnico-científicas as teses e dissertações defendidas nos mestrados e doutorados, né, nos programas de pós-graduação stricto sensu. No nosso caso da Unilab, os projetos de pesquisa que foram apresentados também como TCC,
teses e dissertações defendidas extra-Unilab, cuja autoria é de servidores desta instituição, ou seja, nós também podemos receber na biblioteca trabalhos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, que forem de autores que participem de alguma forma da Unilab, ou seja, servidores técnicos, docentes, podemos receber inclusive de alunos que forem egressos da Unilab, como no próximo item que fala de livros e capítulos de livro de autoria de membros da comunidade acadêmica da Unilab. Tem 2 alunos que são egressos da Unilab, egressos do curso de Letras, Língua Portuguesa, e cada um deles produziu um livro de poesias. E eles já tinham se formado, já tinham terminado o curso da Unilab, mas eles são egressos, ou seja, eles saíram da Unilab, né, terminaram, e eles perguntaram a nós se a gente podia disponibilizar o livro deles no nosso repositório. A gente aceitou o livro, eles preencheram os documentos que precisava preencher, e os livros lá de poesias dele estão disponíveis lá no repositório da Unilab. Eles têm vínculo, inclusive o TCC deles está lá no repositório também, e a gente aceita trabalhos que sejam de membros que foram, ou que ainda participem da comunidade acadêmica da Unilab. Trabalhos apresentados em eventos científicos e acadêmicos, que são os anais dos eventos, né? Os artigos, os pôsteres, os trabalhos que são apresentados em eventos da Unilab, e a produção cultural oriunda de trabalhos científicos e acadêmicos. Por exemplo, tem algumas pessoas que fazem, alguns discentes que fazem TCC em forma de documentário, em vídeo, né? Em gravação de vídeo. Tem TCC também que é tipo uma exposição de fotos, né? Uma apresentação fotográfica. Essa produção cultural também conta como depósito legal, como TCC, como depósito legal na biblioteca, obrigatório. Para realizar o depósito legal, o discente, no caso o aluno, né, que está se formando, ele precisa enviar a versão final do TCC em PDF, e aqui nos malês a gente pede também o Word, porque a gente ainda pode, na verdade, assim, você só teria a obrigação de enviar em PDF, mas seria bom se enviasse também em Word, porque aqui nos malês e no Ceará também pode vir a acontecer isso, se a gente precisar fazer alguma alteração de formatação no trabalho, na monografia, no TCC, ou incluir uma ficha catalográfica, uma página que ficou faltando, alguma coisa desse tipo. Se a gente tiver o arquivo original do TCC em Word, é mais fácil fazer essa alteração, até porque se você tentar abrir um PDF no Word, ele vai desconfigurar todo, vai mudar outras partes que a gente não quer mexer, entendeu? Então, é bom que a gente possa receber também a versão dos dois, manda em PDF e Word, não tem problema. Envio do termo de autoria preenchido e assinado. Para depositar qualquer documento na biblioteca, o autor tem que preencher um termo de autoria que atesta em que ele atesta nesse termo, ele assina, né, que ele é realmente o autor daquele conteúdo e que ele está ciente da lei de direitos autorais. E não pode ter plágio, não pode ter cópia, e não pode ter trechos que não estejam, né, devidamente referenciados, né. Ele, neste termo de autoria, ele diz que ele é o autor daquilo ali, daquele conteúdo. E o envio da cópia da ata de defesa do TCC, que é aquela ata que vocês não têm, essa ata não é o aluno que faz, nem ele que preenche, nem nada. Essa ata é de propriedade da secretaria dos cursos, de cada curso. Você solicita uma cópia dessa ata para a secretaria. Se for uma defesa presencial, você vai solicitar uma cópia, uma xerox, uma fotocópia. Se for online, eles vão te mandar essa ata em PDF. Então, isso aí você solicita à secretaria do curso. Na ata tem todo o parecer da banca, falando se foi solicitada alguma alteração no TCC, se o título permanece o mesmo. Inclusive, para a gente poder emitir as declarações da biblioteca, a gente tem que emitir com o título exatamente igual da ata. E no seu arquivo do TCC também, o título tem que estar exatamente de acordo com a ata. Ou seja, o título que aparece lá na ata é o mesmo que tem que estar no seu TCC, o mesmo que tem que estar no seu termo de autoria,
e é o mesmo que vai constar na declaração de depósito legal que a biblioteca emite. Depois que a gente recebe esses 3 documentos, a biblioteca emite a declaração que você fez, atestando que você fez o depósito legal do trabalho, e te envia também, se você estiver formando naquele semestre, te envia o nada consta, que é o certificado de quitação do aluno, do discente com a biblioteca. Ou seja, para você formar, colar grau e solicitar o diploma ou certificado, você não pode ter nenhuma pendência com a biblioteca. Se você tiver com algum livro em mãos, você tem que devolver esse livro. Se você tiver com um livro em mãos há muito tempo que perdeu, danificou, você tem que fazer a reposição desse livro. Se não for quitada essas pendências, você não recebe a declaração de nada consta e não faz a colação de grau. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Se tiver alguma pendência, resolva logo, não deixe para resolver faltando um dia para solicitar a colação de grau, que pode não dar tempo. Todo semestre acontece isso. Tem alguns alunos que acham que conseguem resolver tudo no mesmo dia. Tem aluno que está, por exemplo, perdeu o livro, danificou. Como é que você vai procurar o livro, comprar o livro, esperar ele chegar, para ir pessoalmente ou na biblioteca devolver, e no mesmo dia receber as declarações e já solicitar a colação de grau? Não dá para fazer tudo em um dia só. Não dá. Então, se tiver alguma pendência na biblioteca, resolva com antecedência. Tem pelo menos um semestre inteiro para fazer o TCC, então resolva logo no início do semestre, quite as pendências para poder você colar grau no final do semestre e poder receber o nada consta. Esse é o princípio do depósito legal. Agora nós vamos ver como funciona o repositório institucional da Unilab. O repositório nada mais é uma reunião da produção científica de forma sistematizada, né, organizada, a ponto de você poder recuperar e fazer com que essa produção científica seja disseminada para o mundo inteiro, não só para a comunidade universitária da Unilab ou no Brasil, mas no mundo inteiro, porque está na internet e é de livre acesso. Ou seja, não precisa pagar, não precisa fazer assinatura, você só faz o seu cadastro e acessa o conteúdo que está no repositório institucional da Unilab. Mas ele reúne, como já falei antes, na parte do depósito legal, tudo que foi depositado na biblioteca como produção científica. Os TCCs, produção de docentes, produção de livros, capítulos de livros, e principalmente os TCCs de pós-graduação, mestrado e doutorado, especialização, e no caso da Unilab, que nem toda universidade faz isso, mas nós disponibilizamos os TCCs de graduação. Tem muitas universidades renomadas no Brasil, assim, de muita fama, que não disponibiliza TCC de graduação, só da pós. Nós disponibilizamos tudo, TCC de graduação, TCC da pós, e outras produções que sejam científicas e tenham vínculo com a Unilab. Essa é a página inicial do nosso repositório institucional. Não sei se está dando para ler, mas é só acessar lá pelo site da Unilab também. A plataforma dele é muito simples, não tem nada complexo nem pesado, assim, de carregar, né? De ser carregado na página, no navegador. Para acessar ele, basta você entrar lá no site da Unilab, não precisa decorar nem anotar esse endereço, mas entra lá no Unilab, na parte de biblioteca, tem lá o link para repositório institucional. E vai cair nessa página. E aí, no seu primeiro acesso, como você não tem o cadastro ainda, você vai na parte de entrar em, fica lá em entrar em, e vai em meu espaço, como está aí na setinha verde. Indo em meu espaço, você vai fazer o seu cadastro. Você clica em usuário novo, clica aqui para se registrar, e aí ele vai pedir um endereço de e-mail. Coloca o endereço de e-mail que você realmente usa, né? Porque você vai precisar acessar ele logo após a sequência para completar o seu cadastro. Ele vai mandar, você bota o endereço de e-mail certinho, clica em registrar no botão abaixo,
e ele vai enviar um link para você completar o cadastro no repositório. Você vai lá no seu e-mail, abre o seu e-mail, abre a mensagem que o repositório enviou, clica no link que eles mandaram e vai ser redirecionado para essa página, onde você vai fazer o seu cadastro completo, né? Coloca o primeiro nome, sobrenome, o telefone para contato, seleciona o idioma padrão e coloca uma senha. A senha tem que ter pelo menos 6 caracteres. Depois que você fizer o seu cadastro, você vai estar logado no sistema, vai aparecer, não sei se o mouse aparece aí, mas vai aparecer aqui logado como e o seu endereço de e-mail que você usou para cadastrar. Para fazer o login, você já tem um cadastro, você vai fazer o login, vou só voltar aqui para mostrar. É quando você clicar em entrar em, já vai aparecer aqui o local para você colocar o endereço de e-mail e a senha que você cadastrou. É só você clicar em entrar, ele vai para a página logada. Aqui eu dei uma baixadinha na imagem, mas eu vou fazer o seguinte, eu coloquei essas imagens aqui nos slides, porque esse material vai ser disponibilizado depois, para não ficar sem a explicação. Mas eu vou entrar lá no próprio site, para a gente navegar melhor, certo? Então, deixa eu sair aqui do PowerPoint. Peraí, só um instantinho, deixa eu interromper aqui rapidinho. Eu vim aqui no site. Só um momento. Biblioteca. Repositório. Bom, compartilhar de novo. Pronto. Aqui estamos no site do repositório. Deixa eu só fazer o meu login, a minha entrada, entrar em meu espaço. O login já está salvo no navegador, né? Meu login é administrador, então algumas coisas podem aparecer um pouquinho diferentes, tá? Mas é porque eu sou administrador, um dos administradores do repositório, mas não é muita diferença, não. Quer dizer, para mim vão aparecer algumas funções a mais, né? Então, você entrou no repositório, nessa página inicial. Se você quiser navegar diretamente, você tem 4 colunas. Você tem as comunidades do repositório, que é onde você deve mais se basear. Tem aqui uma busca facetada por autor, assunto e data de publicação. Se você quiser utilizar essa parte aqui, tudo bem. Mas aqui é o próprio repositório que vai organizando de acordo com a quantidade de repetição. Por exemplo, essa autora aqui, Denise Josino Soares, tem 11 documentos que faz entrada para ela, né? E faz referência a ela. O termo administração pública como assunto tem 53, se repete 53 vezes. E o ano de publicação que mais tem é de 2018, tá vendo? Então ele vai colocando aqui tudo em ordem de quantidade. Mas isso aqui, se você quiser utilizar isso aqui, tudo bem. Mas se você quiser fazer uma navegação direta melhor, é recomendado que você use aqui as comunidades do repositório, porque aqui está dividido por instituto e também pelas publicações de discentes e docentes. Eu vou mostrar aqui um exemplo, aqui, ó. Instituto de Ciências da Saúde, Instituto de Ciências Exatas da Natureza, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Instituto de Educação à Distância, Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, Semana Universitária, que é um evento, publicações da Unilab, que aqui tem alguns periódicos que estão aqui também. O acesso a qualquer uma dessas comunidades é do mesmo jeito. Eu vou fazer um exemplo aqui e vocês vão entender como é que funciona. Digamos que eu queira ver um TCC do curso de Humanidade de uma turma dos Malês, do campus da Bahia. Eu vou aqui no Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, clico em cima, ele vai abrir a comunidade do Instituto de Humanidades e Letras dos Malês. Dentro dessa comunidade tem subcomunidades que são os cursos, que tem aqui nos malês, e periódicos dos malês também.
Não repare nessa figurinha aqui de lixeira, porque eu sou administrador, né? Mas no seu, de vocês, isso aqui não vai aparecer, tá? Que a gente pode editar, mudar, enfim. A gente que é administrador. Digamos que eu queira acessar um TCC do Bacharelado de Humanidades. Eu clico aqui no curso de Humanidades. Ele vai me dar as coleções que tem dentro dessa comunidade, desta subcomunidade que é o curso de Humanidades, que são as modalidades dos artigos de BHU, ou dos TCCs de BHU, que pode ser artigo, monografia, projeto de pesquisa e relatórios. Digamos que eu queira ver uma monografia. Clico aqui, e ele vai me listar todas as monografias que estiverem disponíveis dentro dessa coleção do curso de Humanidades. Essa ordem aqui não é nem por autor, nem por título e nem por data. É por ordem de disponibilização. Ou seja, o nosso repositório, ele organiza de acordo com o último que foi publicado. Aqui está desde o último TCC, desde a última monografia publicada até a primeira. E vai de ordem decrescente, da última publicada até a primeira publicada. Digamos que eu quero acessar uma monografia qualquer, como eu fiz lá no slide, vou acessar essa aqui, Estudantes Africanos na Unilab, de Júlio Quintino. Eu clico aqui em cima, ele vai me dar todos os metadados, todos os dados da monografia, o título, o autor, as palavras-chave que estão vinculadas, a data do documento, no caso dos TCCs, a monografia é a data de defesa. Às vezes a data vai aparecer só o ano, às vezes aparece a data completa também. Aqui o modelo de citação daquele autor. Se você for utilizar esse trabalho para fazer outro trabalho, você já tem alguns coringas aqui que podem te auxiliar. Por exemplo, eu precisei citar esse TCC de Júlio Quintino. Você já tem aqui um exemplo de como fazer a referência da citação dele dentro do trabalho, dentro do texto. Está vendo aqui? E na descrição você tem a referência completa de acordo com a ABNT. Você nem precisa fazer a referência dele. Se você utilizar qualquer documento do repositório institucional da Unilab, no campo descrição você vai ter a referência completa daquele documento, de acordo com a ABNT. Você não tem que ter o trabalho de olhar na ABNT como é que faz, quebrar a cabeça, a referência já está aqui inteirinha, completa, de acordo com a ABNT. Descendo mais um pouco, ele tem um link direto para essa monografia, se você quiser compartilhar, para colocar na própria referência, né, disponível em acesso em. E aqui embaixo tem a monografia propriamente dita. Você pode clicar tanto no botão de visualizar e abrir, quanto no link da monografia. Você clica e ele vai abrir no próprio navegador, PDF, ou vai baixar de acordo com a configuração do seu navegador. Essa é a forma de você acessar diretamente um trabalho, né? Mas você pode fazer também uma pesquisa mais refinada, pode refinar mais a sua pesquisa. Então, digamos que eu queira pesquisar sobre racismo. Eu vou aqui nesse campo aqui em cima, digito a palavra racismo. Vou mostrar aqui no slide que fica melhor. Vamos ver como é que funciona o exemplo de busca por termos. Eu quero pesquisar todos os trabalhos que falem sobre racismo. Digito racismo na pesquisa, clico na lupa e pesquisar, e ele vai me dar um universo de trabalhos que contém o termo racismo. Beleza. Mas essa pesquisa é muito ampla. Digamos que eu queira refinar um pouco mais. Eu estou pesquisando sobre racismo na Bahia, só na Bahia. Então, o que eu posso fazer? Você pode utilizar operadores matemáticos ou booleanos. O que são esses operadores? São caracteres e palavras que ajudam a você a refinar a pesquisa de acordo com o que você está procurando. Por exemplo, se eu quero achar racismo na Bahia, eu digito racismo, espaço, sinal de mais, de adição, Bahia. Ele vai buscar trabalhos que falem sobre racismo na Bahia. Se eu quiser achar trabalhos que falem sobre racismo, mas que não sejam na Bahia, ou seja, pode me dar qualquer resultado menos relacionado à Bahia.
Eu faço o contrário, eu boto a palavra racismo, sinal de menos, subtração, Bahia. Ele vai me dar tudo sobre racismo que não inclua Bahia. Se eu quiser pesquisar um termo bem específico, eu quero ver sobre racismo institucional. Eu quero racismo institucional. Quem fala, quem usa esse termo, quem fala sobre esse termo. Então, eu utilizo as aspas. Coloco, abre aspas, racismo institucional, fecha aspas. Ele vai pesquisar exatamente o que você digitar dentro das aspas. Ou eu posso estar procurando sobre racismo, mas tem alguns autores também que utilizam a palavra preconceito. Preconceito de cor, preconceito, enfim, diverso. Então, eu posso colocar racismo, and, preconceito. Aí já é um operador booleano. Ou seja, você vai utilizar uma palavra que tem a função parecida com a do sinal de mais, matemático. Ele vai acrescentar na busca, na estratégia de busca, racismo, trabalhos que falem sobre racismo e que também falem sobre preconceito. Ou você pode fazer com que a pesquisa encontre trabalhos que falem sobre racismo ou preconceito. Aí você utiliza o termo or, que é ou em inglês, né? E and é e, que é adição, né? Mais, em inglês também. Racismo or preconceito. Ele vai procurar trabalhos que falem sobre racismo ou sobre preconceito. O que isso quer dizer? Ele pode dar o resultado dos dois ou pode dar o resultado de cada um. Pode vir resultado só sobre racismo, só sobre preconceito ou dos dois. Entendeu? Aí você já monta uma estratégia de busca que vai te dar mais rapidez em pesquisar o que você está procurando e encontrar o que você está procurando e também na hora de você fazer uma pesquisa de um assunto que seja assim, que você está procurando um assunto que tem mais de um sinônimo, né? Se ele não encontrar racismo, você não vai ter que digitar de novo o preconceito e iniciar a pesquisa toda novamente. Se você colocar o or, ele já vai procurar os dois ao mesmo tempo. Então, aí depende da estratégia de busca que cada um quiser utilizar. Mas, basicamente, isso. O repositório, ele utiliza a licença Creative Commons, que é aquela licença que permite que você possa citar o texto, mesmo que a citação seja direta ou indireta, você pode copiar aquele trecho e colocar como uma citação direta, né, de acordo com como a gente vê em metodologia, na BNT, desde que você faça referência para o autor original. Ou seja, não é proibido que você pegue um trecho do trabalho e cite em outro trabalho, ou que você faça uma citação indireta, no qual você parafraseia o que o autor disse, ou você explica com suas próprias palavras o que o autor disse. Totalmente permitido, normal. A diferença do copyright, do Creative Commons, é que ele realmente permite que você use. Não tem assim, tem que pedir permissão ao autor, não precisa. O Creative Commons é justamente essa liberdade de você poder citar livremente o trabalho, claro, desde que você faça menção ao autor original daquilo que foi dito, né? Você não pode fazer, copiar e colar, assim, deliberadamente, porque isso vai parecer plágio, né? Você não está fazendo, não está dizendo quem foi que falou aquilo. Mas é permitido que você utilize livremente toda a produção técnico-científica que se encontra no repositório institucional da Unilab. E aqui, espero que eu não tenha, porque esse plantão é mais de tirar dúvida, né? Mas a gente tem que fazer uma apresentaçãozinha, porque muita gente está vendo pela primeira vez o repositório sobre o depósito legal, não chegou ainda na parte de TCC. Então, a gente tem que dar essa introdução e agora a gente abre para as perguntas. Deixa eu sair da tela aqui. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Como eu falei, infelizmente eu não sei porquê. Meu computador não está me mostrando o áudio da videoconferência, então eu vou pedir que o pessoal faça as perguntas no chat. Estou vendo aqui que até agora ninguém fez nenhuma pergunta ainda, então vocês podem fazer que eu já vou ver aqui na sequência. Nós temos também a planilha da inscrição e tem algumas perguntinhas também, mas vocês já podem fazer. Eu vou responder aqui ao vivo.
Bom, enquanto não tem uma pergunta, eu vou começar a ver as perguntas da inscrição, né? Tem umas perguntas aqui. Quais documentos são necessários para enviar o TCC? Como já mostrei no início da apresentação, o próprio TCC em PDF Word, o termo de autoria da biblioteca e a cópia da ata da defesa. Como a gente está agora no home office, né? A gente está recebendo tudo exclusivamente por e-mail. Tanto o TCC sempre vai ser por e-mail, tá? Porque a gente só recebe o TCC digital, virtual. A gente não recebe TCC impresso. A Unilab não recebe TCC impresso. Mas os documentos de termo de autoria, cópia da ata, quando é presencial, a gente recebe no papel, é manual mesmo. A não ser os cursos à distância, né? A distância também é por e-mail. Mas nesse momento de pandemia, que nós ainda não retornamos ao atendimento presencial, a gente está recebendo só tudo digital mesmo, por e-mail, tá? O que tiver impresso tem que ser digitalizado por e-mail. Eu vi aqui a pergunta de... Entreguei meu trabalho na biblioteca, mas não lembro de ter feito segmento. Você entregou o trabalho, foi qual biblioteca? Foi a dos Malês ou foi alguma biblioteca dos campi do Ceará? Liberdade, Palmares, Auroras, Ceará, né? Tá. Eu vou pedir pro pessoal do, de lá, é porque eu sou aqui da Bahia, né? E eu não tenho acesso a esse conteúdo que está lá, mas eu vou pedir pro pessoal de lá dar uma olhada no seu depósito para ver se ficou faltando algum documento, viu? Gilmar Costa perguntou, depois de um arquivo você colocar na biblioteca, você tem que fazer retificações do seu conteúdo? Não, não pode refazer. Até porque a gente só recebe a versão final do TCC. A gente só recebe a versão final, inclusive a sua banca, depois que você apresentar o TCC, a banca vai pedir para você fazer algumas alterações. Sempre tem alguma alteração para fazer. Ah, tem que consertar tal coisa, sei lá, mudar a posição do texto, sei lá, enfim, mudar alguma coisa da BNT, inclusive. Então não tem como se alterar depois, né? Você já vai mandar a versão final já totalmente corrigida. Vânia, o documento C vai ser impresso ou digital? Olha, no momento, a gente está fazendo só digital. Você está falando do documento TCC, todos os documentos TCC, seja ele o termo de autoria ou as declarações que a biblioteca envia, no momento a gente está fazendo só digital, via e-mail. Mas quando é presencialmente, a gente faz tudo impresso. A declaração da biblioteca de depósito legal e de nada consta, você recebe impressa no balcão da biblioteca, e o termo de autoria você preenche no próprio balcão na biblioteca, e aí já entrega para a gente impresso também. Mas no momento, agora, em maio de 2021, a gente está fazendo apenas digital, tá? Por e-mail. Quando encontramos o erro nos textos disponíveis no repositório institucional, o que devo fazer? Ah, sim. Depois que já está lá, e você percebeu que tinha um erro. Nesse caso, você pode até solicitar a gente, você manda o TCC corrigido e a gente republica o arquivo. Fica. Não pode fazer isso. Até porque é uma coisa que não vai acontecer, a priori não vai acontecer, né? Mas se acontecer, você faz, você sinaliza a gente, você manda um e-mail para a biblioteca, você sinaliza, olha, eu estava olhando meu TCC no repositório e encontrei um erro lá, absurdo, eu preciso consertar esse erro. Eu não vi. Aí você manda o TCC corrigido, com essa parte corrigida, e a gente troca o arquivo, a gente tira o arquivo que estava lá e coloca o novo que você enviou. E está resolvido.
ver aqui algumas perguntas da lista. Artigo submetido em revista em parceria pode ser enviado para o repositório? Por quê? Também falei mais cedo na apresentação, sim. Mesmo que o TCC tenha sido submetido a uma revista, ele vai para o repositório, sim. Só que ele só vai entrar, a biblioteca vai receber o depósito desse TCC, normalmente, mas ele só vai ser disponibilizado no repositório depois que for publicado na revista, por causa do ineditismo, né? A revista tem a questão da exclusividade do artigo, do trabalho. Então, se a gente disponibilizar antes da revista, vai dar confusão, né? Porque aquele conhecimento, aquele conteúdo científico já vai estar sendo visto pelo mundo antes de sair o número da revista, entendeu? Mas não tem problema não. Mesmo que o artigo tenha sido submetido à revista, ele tem que ser enviado para o repositório, depositado na biblioteca, e posteriormente, depois de publicado na revista, ele vai ser disponibilizado no repositório. A pessoa aqui perguntou na inscrição quais são os documentos que se recebem da biblioteca para ter colação de grau. A declaração de depósito legal e a declaração de nada consta, que é a quitação da biblioteca. A declaração de depósito legal é só uma declaração com seu nome e o título do TCC, atestando, um bibliotecário assina, né, esse documento, atestando que você realmente fez o depósito do TCC na biblioteca. E o nada consta é atestando que você não tem nenhuma pendência com a biblioteca. Tem uma pessoa que perguntou na inscrição, na verdade esse assunto não tem a ver com esse plantão, mas como é só essa pergunta, eu vou responder. A pessoa perguntou, é necessária ficha catalográfica para o depósito de um TCC na modalidade de artigo? Artigo não tem ficha catalográfica. Só tem ficha catalográfica as monografias, dissertações e teses. E os relatórios, a ficha catalográfica é opcional, então não é necessário solicitar, só se você quiser. Mas artigos e projetos de pesquisa não precisam de ficha catalográfica, então não precisa solicitar antes de fazer o depósito. Tem uma pergunta muito interessante acho que ele está até aqui, esse aluno, é Dilson. Edilson está aqui no plantão. Ele perguntou qual é o tempo após a defesa e aprovação quanto tempo após a defesa e aprovação do TCC é necessário para fazer o depósito do mesmo. Você tem até 30 dias para depositar o TCC na biblioteca. 30 dias corridos a partir da data da defesa do TCC. Tá? Mas assim, tem um porém aí, muito grande. A biblioteca te dá 30 dias para você depositar o TCC, contando a partir da data da sua defesa. Ok. Só que a colação de grau, geralmente, ela está muito próxima das datas de defesa. Por exemplo, o último dia para a defesa era 4 de maio, a data para solicitar a colação de grau é 6 de maio, por exemplo. Então, fica muito em cima, né, para a pessoa fazer o depósito. Então, como acontece isso sempre, é bom que vocês fiquem ligados nesses prazos. Se o prazo para solicitar a colação de grau é 2 dias após o término das defesas, quando você for agendar sua defesa com a secretaria do curso, com a disciplina, enfim, com o orientador, agende pelo menos uns 15 dias antes da data de solicitação de colação de grau, que é para dar tempo de resolver tudo que tiver que resolver, fazer o depósito com a biblioteca, fazer as correções que a banca solicitou, né, antes de enviar para a biblioteca. Então, se te oferecerem uma data muito próxima da colação, muito próxima da solicitação da colação, peça para ser um pouco mais cedo, né? Para não ficar muito em cima, porque isso acontece muito. E aí tem que resolver tudo correndo e às vezes não dá para resolver, né? Pode empatar. Mas o prazo da biblioteca
é de 30 dias corridos a partir da data da defesa, ou seja, se você apresentou o TCC 4 de maio, você tem até 3 de junho para depositar na biblioteca. Mas se atente para a data da solicitação de colação de grau, porque você precisa ter a declaração da biblioteca, e você fez o depósito. Então, nesse caso, você vai ter que solicitar bem antes de 30 dias, entendeu? Então, tem que ficar ligado nesses prazos. Ah, é. Então, como a gente não tem, como são muitos TCCs, muitos cursos, principalmente nos campi do Ceará, a gente não tem recursos humanos suficientes para disponibilizar imediatamente todos os TCCs no repositório. Então, eles não vão automaticamente, tipo, chegou na biblioteca, no outro dia já está no repositório. Não. Eles não vão automaticamente estar disponíveis no repositório, tá? Pode levar um tempinho ainda para eles aparecerem lá. Mais alguma pergunta? Gilmar, estou vendo aqui que ele tinha feito algumas perguntas sobre a modificação, já respondi. Ele perguntou também a questão da versão final, né, do TCC. O prazo que o estudante tem para fazer modificações apontadas pela banca. Então, o prazo de 30 dias. Só que tem a questão da colação de grau, né? Então, se geralmente quem apresenta o TCC já está aqui com todas as pendências do curso, né? Já fez todas as disciplinas, já fez estágio, já fez atividades complementares, só estava faltando o TCC e a colação de grau. Então, se você tiver nessa situação de terminou o TCC e vai colar grau já naquele semestre, como eu falei, tente ver um prazo, não demore para fazer as alterações que a banca pediu, e, se possível, antes da defesa, já veja um prazo mais folgado entre a defesa e a solicitação da colação, para não ficar tudo para se resolver em um dia só, entendeu? Ah, sim, você perguntou também da questão da BNT, do TCC. Então, a própria banca, o próprio orientador, eles já vão dizer a você que você tem que seguir as normas da BNT. Inclusive, se a gente receber um TCC muito fora da BNT, nós vamos receber, normalmente, até porque a biblioteca faz, como eu disse no início, a salvaguarda da produção científica da universidade. Mas não necessariamente esse TCC vai para o repositório. Se ele estiver muito fora da BNT, tipo, completamente fora, sem nenhuma formatação, ou que tenha até utilizado uma formatação própria, que não seja BNT, nós não vamos disponibilizar esse TCC no repositório, para que ele seja acessado pela internet. Ele vai ficar arquivado dentro da biblioteca. Se alguém precisar consultar esse TCC, nós enviamos ele por e-mail para aquela pessoa, mas ele não vai ficar de livre acesso no repositório, se ele tiver muito fora da norma da BNT. Até porque, assim, é muito difícil que isso aconteça, porque o TCC passa por uma banca, né? E os docentes também exigem que esteja dentro da BNT. Então, se estiver muito fora da BNT, certamente esse TCC vai ser reprovado. Ou o discente vai tirar uma nota muito baixa e vai ter que fazer muita operação no TCC até que ele fique dentro da BNT. Então, é muito difícil que isso aconteça. Geralmente, se tiver alguma coisinha assim desalinhada, vai ser pouca coisa, sabe? Que a banca já vai estar, o orientador já vai estar fazendo essa exigência antes, e a banca também vai cobrar isso na avaliação do TCC e nas sugestões que eles vão fazer após a defesa. Então, muito difícil que esteja completamente fora, assim, a ponto de não poder ir para o repositório, sabe? Mas a retificação já é feita antes de ser enviada a versão final, então ela também está no prazo do envio para a biblioteca. Todas essas alterações, seja de ABNT, de conteúdo, seja lá do que for, elas têm que ser feitas antes de enviar à biblioteca. A biblioteca só recebe a versão final do TCC, entendeu?
E existe um banco eletrônico de TCCs para que o público acesse trabalhos disponíveis no repositório da Unilab. É o próprio repositório, né? Mas são tudo que for TCC da Unilab vai estar disponível no repositório institucional da Unilab. A pessoa que perguntou qual é o procedimento para depositar o TCC, já expliquei. A pessoa perguntou, a professora Miguel perguntou se o trabalho depositado no repositório é considerado publicado. Sim, tem até uma discussão disso em torno dos bibliotecários, se repositório é uma publicação. Eu acho que, na minha opinião pessoal, de bibliotecário, eu acho que vai do entendimento da palavra. O que é publicar? Tornar público, né? Se você disponibiliza o TCC em um repositório na internet e ele é de livre acesso, o trabalho está publicado. Mesmo que ele não seja em uma revista, vamos dizer assim, em um veículo de comunicação que seja de assinatura, seja uma coisa voltada mais também, de certa forma, ao comércio, mas se você está disponibilizando ele, se você está tornando ele público, ou seja, se você está tornando ele acessível a todos de forma pública, você está deixando ele publicado, ele é público. Então, sim, no meu entender, um trabalho depositado num repositório é público, é publicado, é considerado publicado. Por isso que quando um trabalho é enviado para uma revista, quando um TCC, um TCC é apresentado como artigo, é submetido a uma revista, a gente pede que a pessoa avise que foi submetido para que a gente segure esse trabalho até que a revista publique ele. Aí depois que a revista publicar, a gente vai disponibilizar também. Na verdade, vai ser a mesma coisa, né? O mesmo trabalho, não tem diferença, né? Se é o mesmo conteúdo que você mandou para a revista, é o mesmo artigo que vai estar no repositório, só que com a, as exigências de TCC da Unilab, que pode ser que a revista exija uma formatação um pouquinho diferente, mas o conteúdo vai ser o mesmo, o texto é o mesmo. Então, ele vai primeiro, a gente espera a primeira revista publicar, e aí a gente disponibiliza depois no repositório. E eu acredito que consta assim como uma publicação científica no repositório institucional. Porque, como a gente explicou também no começo, e como está na resolução do Consune, são trabalhos que têm divulgação, que são disponibilizados em um meio de comunicação acadêmica, em veículos de comunicação científica. Então, o repositório é um veículo de comunicação científica da própria universidade. A diferença é que o repositório agrega trabalhos que têm vínculo com a universidade, mesmo que seja de um ex-aluno, um servidor que apresentou uma tese de doutorado em outra universidade, mas ele trabalha na Unilab, então a Unilab também pode receber essa tese dele, fazendo, obviamente, toda a menção ao instituto, à universidade que ele estudou, mas é uma publicação, sim. Se tem mais alguma pergunta? Não. Aqui da inscrição não tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. Podem fazer pergunta, a gente tem mais 47 minutos de, de plantão.
sobre certificado, se alguém daí da equipe puder responder isso, a ele sobre isso, por gentileza. Tem frequência, sim. A gente está fazendo a contabilização da frequência. Ah, coisa que eu esqueci de falar. Na pesquisa, eu tenho um exemplo de pesquisa por assunto, né? Mas você pode pesquisar também por título e por autor, normalmente. Se você quiser, por exemplo, eu quero ver o TCC de tal pessoa, você pode digitar o nome da pessoa que o repositório vai recuperar também, normalmente. Boa tarde. Bruno, tá ouvindo? Seu Francisco, ele não, ele tá com um problema com o áudio dele. Ele tá podendo responder só as perguntas que são feitas no chat. Mas se você quiser perguntar, eu posso colocar aqui no chat. Boa tarde. É o seguinte, tendo o trabalho pronto e tudo, a dificuldade relatada por pessoas que já fizeram esse trabalho Francisco, se você puder digitar a pergunta. encontrar uma Sim, o revista. Edson vai colocar aqui. Tá me vendo, Luiz? Pode falar, seu Francisco. Encontrar uma revista disponível a editar, a publicar. Tem algum problema na reposição? Olha, seu Francisco, existem algumas revistas que fazem, porque quando a revista vai publicar, ela faz um contrato com o autor. E existem alguns periódicos que elas consideram, como o Bruno falou, o entendimento de algumas revistas e algumas editoras é que o RI é considerado, as publicações dos repositórios institucionais, é considerado uma publicação. Entretanto, existem revistas, né, e editoras que não consideram as publicações de RIs, né, principalmente os que são de universidades, não considera uma publicação, um livro, um material publicado. Ou seja, a questão do ineditismo, ele varia de acordo com o contrato dessas editoras. Tem link, é aquele que eu Entendeu? mostrei. Vou mostrar novamente aqui, só para o senhor E ver. aí isso vai depender do contrato. Entendeu? Do autor com a revista, né? Exatamente. Tá. Como o Bruno falou, existe uma discussão. Aqui, por exemplo, eu estou aqui na subcomunidade de uma das monografias de letras do Campo dos Malês.
letras língua portuguesa. Aí eu abro um trabalho aqui Leite, e ele me obrigado, dá viu? o link Um aqui, ó. minuto, São Francisco. Esse link aqui, o Ah, vai. URL, Hum. você copia ele e pode colocar lá onde você quiser, na própria referência, no Whats, pode mandar para alguém, pode mandar por e-mail, tem link sim. Se você quiser, inclusive, você pode botar o link direto para o arquivo, mas eu acho mais interessante até que você coloque o link registro, do registro do arquivo, com todas as informações completas, né? Em vez de ir direto para o trabalho, com título, autor, resumo, porque aí a pessoa tem já os metadados já mastigadinhos daquele trabalho, né? Se ela precisar citar, fazer referência e tal. Assim, tem a ver com entre o autor o contrato entre o autor e a revista, assim. Podem fazer pergunta.
Eles estão, a Nelita perguntou aqui se o conteúdo do RI está acessível a todos ou é preciso algum cadastro. Não necessariamente, ele é acessível a todos mesmo sem o cadastro. Só que assim, a gente pede que faça um cadastro para a gente ter como estatística e também para que você tenha um histórico, né, do seu acesso. É bom que você tenha um cadastro para você vai ficar registrado ali o que você fez. A gente tem ideia assim de quantas pessoas entraram, quantas acessaram, o que que acessou. Mas ele é totalmente aberto, tanto que se você jogar no Google também, na pesquisa do Google, o nome de um TCC da Unilab, ele vai aparecer. Vai aparecer o link do repositório. Então ele é totalmente aberto. Deixa eu ver se encontro aqui esses dados. Ele tem aqui um relatório geral da estatística. Não estou encontrando esses dados, não. A gente tem ainda mais meia hora aqui, tá? Se quiserem perguntar mais alguma coisa,
O Gleidson, em algum lugar deve ter essa parte de onde acessou, porque quando eu clico aqui em estatística, ele me dá uma lista gigantesca de tudo, pesquisa, termos, entendeu? Então, Gilmar, no caso do trabalho dos egressos, eles eram livros de poesia. Literatura é literatura. Ele não precisa de uma avaliação por pares. No caso de literatura, se fosse, por exemplo, um livro falando sobre as teorias da literatura, aí sim ele precisaria ter uma avaliação. Quer dizer, precisaria ter passado por uma avaliação. Mas livro de literatura não necessariamente segue a BNT, tá? Mas essa parte da BNT, nós da biblioteca, a biblioteca da Unilab, a gente pode, no caso de um livro, não de um TCC, no caso de um livro, a gente pode fazer a formatação. Então, não precisa estar obrigatoriamente já dentro da BNT. No caso de um livro de egresso ou de um aluno que ainda esteja cursando na Unilab, a gente pode fazer essa parte da formatação. Isso aí o aluno não precisa se preocupar, porque é diferente de TCC. TCC colocar dentro das normas da BNT faz parte da avaliação do TCC, entendeu? É parte da construção do TCC. Você tem colocado a BNT até porque você, primeiro que essa obra tem que ser reconhecida como documento científico e acadêmico, tanto na própria universidade como no mundo inteiro, né? Uma vez que ele vai ser disponibilizado no repositório. E também você tem que aprender a utilizar as normas da BNT, porque você vai se tornar um bacharel, um licenciado, e essa é uma das competências que o graduado adquire na universidade, né? Produzir documentos técnicos científicos. E a BNT é a estrutura, né, o alicerce do documento científico. Não precisa estar dentro da BNT, precisa aprender a BNT, mas no caso de um livro de literatura, ou até um livro que seja de outro tema, que o aluno solicite que seja colocado no repositório, não precisa se preocupar muito com a BNT, não, que a gente faz esse procedimento, essa formatação. Agora, no TCC, sim, o TCC tem que estar certinho dentro da BNT. E no caso de um trabalho que não seja literatura, sim, ele tem que sim ter passado por uma avaliação de algum. Se ele foi escrito junto com um professor, um doutor, um mestre, não tem problema. Mas se ele for de graduação, do aluno que foi de graduação, ele tem que ter uma avaliaçãozinha de alguma banca, algum professor. É bom que se for um trabalho que não seja literatura e que fale, teorize, fale, seja um ensaio, né, sobre algum tema, alguma teoria, alguma coisa assim, seja uma coisa teórica, é bom que ele seja feito junto com um docente, entendeu? Para poder ter mais um para que ele seja validado, né, academicamente falando, entendeu?
Podem perguntar, gente. E se não tiver mais nenhuma pergunta, então a gente pode encerrar esse plantão. E falta ainda uns. Ah, tem mais um aqui. Então, Gilmar, esse artigo que você escreveu tem a participação de algum docente, alguma coisa assim? Porque era bom que ele passasse por alguma avaliação para poder ser disponibilizado no repositório. Né, veja com algum docente da Unilab para que veja com faz o seguinte, manda um e-mail para a gente sobre esse artigo que a gente vai ver isso junto com você, certo? Porque é importante que tenha assim um crivozinho de um docente antes de ir para o repositório, porque faz parte da resolução do consune, entendeu? E tem que ser analisado por pares. A não ser, como eu te falei, a não ser que fosse literatura, alguma criação artística, que aí não necessita, mas no caso de um ensaio, né, sobre teoria, pedagogia, tal, de tal pedagogo, né, a gente tem que ter uma avaliação por pares. Manda um e-mail para a gente que a gente vai ver isso junto com você. Se não tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Senão a gente vai encerrar o plantão. Faltam 20 minutos ainda.
Bom, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, então nós vamos encerrar esse plantão. Eu agradeço a vocês por terem participado e espero vocês nos próximos plantões também. E é isso. Muito obrigado e até mais.